De volta aos estúdios aqui do BelaCast, diretamente da Bela Safra 25. E agora a gente vai falar um pouco sobre biosoluções. Eu estou recebendo aqui Ana Paula, o professor Telmo, que são referências quando o assunto é biosolução. E a gente vai contar um pouquinho o Raix presente aqui na Bela Safra e agora aqui no BelaCast. Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que a gente vai trocar bastante figurinha aí, né? Que ótimo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Com certeza, Lenise. A gente tem uma parceria já de longa data aqui com a Bela Agrícola e é uma extrema satisfação a gente estar aqui podendo participar desse momento do BelaCast. Mais uma vez, né? Mais uma vez, que é uma parceria de um bom tempo. Mas contando então para mim um pouquinho da história Raix. Ah, que bacana, Lenise. Como que começou, né? A Raix, ela é uma empresa que ela começou lá no extremo oeste de Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste. E ela teve início de um gargalo que foi encontrado na agricultura, principalmente voltado para o que a gente poderia fazer a mais para garantir uma maior estabilidade de produtividade. Perfeito. E dentre tudo que era observado naquela região, as plantas de cobertura elas foram vistas como algo que poderia trazer um ponto a mais. E nisso, ou como uma empresa de pesquisa lá no começo, de agricultura de precisão, a Raix ela foi se estabelecendo no mercado e hoje a Raix Biosoluções ela é considerada uma das pioneiras no mercado de mix de plantas de cobertura a nível nacional. Então a gente tem um longo trabalho de pesquisa em cima do nosso portfólio e hoje a gente leva para os nossos produtores a todo nível, a todo nível nacional um portfólio muito robusto e que a gente entrega realmente essa estabilidade, essa maior segurança frente a tantas intempéries climáticas que a gente pode enfrentar durante uma safra, né? Perfeito. E esse pioneirismo faz com que colham frutos, né? E grandes parcerias, porque aqui está a nossa referência, o professor hoje aqui, né, professor? Perfeito. Colhendo frutos, trabalhando em parceria também. Eu sempre me preocupei muito, né, com o sistema plantio direto. Uhum. Então, de fato, eu agradeço muito ao Paraná, porque aqui foi a minha escola, né? Aqui aprendi sobre plantio direto e ao longo da minha carreira, né, tanto como pesquisador, trabalhei 5 anos em Santa Catarina no sistema Embrapa com pesquisa e depois, entrando na universidade, tive a oportunidade de sempre estar lecionando a disciplina. E eu, ao longo da minha carreira, eu gostei muito da inovação. Sempre me interessou muito a inovação e eu comecei a me aproximar de empresas com as quais eu tinha afinidade de trabalho, porque eu entendo que o trabalho do pesquisador, se ele estiver associado a empresas inovadoras, a gente vai ter o maior alcance junto aos agricultores. E isso me abriu muitas oportunidades. Inicialmente eu tinha uma relação de amizade com a Raix. A Raix ela surgiu, né, de uma empresa que trabalhava inicialmente com agricultura de precisão, que era um tema que eu trabalhava também. Só que o pessoal percebeu assim que às vezes uma fertilidade do solo elevada, se não tivesse infiltração de água, as plantas tinham aquele nutriente no solo, mas não conseguiam absorvê-lo. Então, eles perceberam que para ser úteis aos agricultores, a solução tinha que ser mais robusta. E aí surgiu os mix e a minha proximidade acompanhando o trabalho da Raix, inicialmente com palestras e posteriormente hoje eu tenho uma interação muito forte com toda a equipe da Raix, estou aprendendo muito, estou viajando bastante pelo Brasil também e entendendo melhor os desafios e como uma pessoa ligada à pesquisa, como que a gente faz com que essas soluções sejam bem posicionadas no sistema produtivo e a gente fica muito feliz de ter a Bela Agrícola como uma das nossas parceiras mais estratégicas no Brasil. Ai, que bom. Agora a gente consegue, eu fiquei curiosa, a gente consegue contar um pouquinho das experiências até então, dentro desse processo todo? Quem pode responder para mim? Eu posso começar e Então, depois vamos a lá. Ana gentilmente complementa.
Inicialmente o sistema plantio direto, ele foi introduzido no Brasil como uma forma de controlar a erosão, porque a gente preparava, mobilizava muito os nossos solos e o problema da erosão era um problema que todos os agricultores tinham, né? Então foi introduzido o sistema plantio direto e a ideia principal era não mobilizar o solo e mantê-lo coberto. Inicialmente, uma cobertura já era suficiente para a gente atingir esse objetivo. Com o avanço da biologia do solo, da agricultura regenerativa, se percebeu que a gente poderia ser mais eficiente se a gente utilizasse 2 espécies. Então, os agricultores passaram a utilizar um consórcio. Perfeito. Durante muitos anos, a gente recomendava, o senhor utilize aveia e ervilhaca. Tá. A aveia e um nabo forrageiro. Centeio e ervilhaca. Eu mesmo fiz muitas palestras, escrevi artigos sobre isso. Até que surgiu algo que para mim é disruptivo, que é você utilizar os policultivos. Então, por definição, um policultivo, ele combina 3 ou mais espécies. Então, isso aí trouxe uma série de benefícios que eles vão da ciclagem de nutrientes mais eficiente, da supressão de ervas daninhas de uma forma mais eficiente, da promoção da saúde do solo e da atividade biológica. Então, surge uma nova opção para os agricultores, só que inicialmente os agricultores eles assim, bom, eu vou combinar várias espécies para adicionar biodiversidade no meu solo e eu vou fazer isso com as sementes que eu tenho disponível. E aí a Raíx entendeu que era muito mais complexo que isso. Que, na verdade, não basta você colocar aleatoriamente, ou porque você tem a disponibilidade dessa semente. Precisava ter pesquisa, precisava comprovar e quais as espécies apresentavam sinergismo. Então, acho que a Ana pode complementar. E aí? Continuidade da história. Eu acho que eu começo agora a contar a história para você, Lenise, te trazendo uma outra visão. O futuro, ele é agora, ele é presente. Então, todo esse avanço, ele aconteceu muito rápido, né? O produtor, hoje a agricultura, ela é muito cobrada por uma agricultura mais verde, mais sustentável. E como que a gente faz isso? Né? Então, os olhos lá de fora, os olhos europeus, os olhos da Ásia, eles estão muito voltados para a agricultura brasileira, porque nós somos o grande celeiro mundial. E como que a gente produz de uma forma sustentável? Então, quando veio esse viés de trabalhar com policultivos e salvar semente, né, professor, que era tão comum, o que acontecia? Às vezes você não tinha qualidade e você se frustrava com alguma coisa que era para ser muito boa. Você não sabia manejar. Aquela planta que era para te trazer tantos benefícios, ela acabava se tornando mais um prejuízo. Porque você não manejava nada certa, ela acabava se tornando uma planta daninha na tua cultura comercial, né? Então, dava mais dor de cabeça do que ajudava. Nisso, a Raíx se especializou lá atrás em trabalhar com qualidade de semente. Hoje é um dos pontos mais fortes nosso, é entregar qualidade no que a gente promete para o produtor. Então, a gente tem uma equipe hoje especializada nos campos de produção de semente. As nossas sementes, elas são produzidas internamente em 8 estados brasileiros. Todas elas são acompanhadas desde o início até a colheita, até o processamento. O processamento é todo feito internamente também, para que o mix ele realmente entregue o que o professor Telmo vem aqui na Bela Safra e fala, né? Para que a gente consiga ter esse trabalho realmente efetivo. E aí a gente tem todo um time de campo preparado hoje, com a abrangência nacional, que está lá para orientar qual que é o melhor espaçamento, qual que é o melhor produto. Todo o suporte para o resultado. Sim, até o manejo, né? Olha, agora sim, agora é o manejo, o senhor pode fazer isso, e a gente não cria a roda, né, professora? A gente se adapta para o que o produtor tem. O senhor tem rolo-faca? Então a gente vai com rolo-faca. Não tenho rolo-faca, só tenho esse herbicida. A gente vai adaptando. Por que a gente tem tanta segurança? Como eu te falei lá atrás, a Raíx ela começou como uma empresa de pesquisa.
Então, todos os nossos mix, para cada portfólio, para cada incremento no portfólio que a gente tem, o nosso mix é no mínimo 3 anos estudado, lá dentro de casa. E a gente leva para consultoria, a gente leva para instituições renomadas como a FSM, onde que a gente trabalha muito com o professor Telmo, lá no Rio Grande do Sul, para que a gente tenha essa validação e a gente tenha essa segurança em posicionar para o produtor. Ó, é esse daqui é o mix, é esse manejo que o senhor vai fazer e são esses os benefícios que a gente vai estar colhendo junto. Perfeito. Nossa senhora, uma aula aqui, né, professor? Então, deixa eu historiar um pouquinho, né? Dentro daquela ideia que ao você intensificou a agricultura. Aqui mesmo nós estamos nessa região que faz safra e safrinha. Uhum. Então, com a intensificação da agricultura, as janelas que o agricultor tem ficaram mais escassas, ficaram menores. Então, esse agricultor, ele tem que fazer o máximo no menor espaço de tempo. E aí que surge exatamente os mix. E o desafio que foi posto à frente da Raix e posto à minha frente, né? Nós temos essa janela que ela varia de acordo com a região que você está. Em algumas você tem o inverno inteiro, em outras você só tem o outono, em outras você tem 90 dias, 60 dias. E você precisa ter soluções diferentes para cada um. Personalizado, Então, talvez seja a palavra também. Perfeito. Eu, como professor, eu trabalho muito com a parte conceitual. Então, eu levo para os meus estudantes, para os professores, para os colegas, né, consultores e agricultores, que hoje você tem que preencher muito bem com estratégia esse espaço que você tem para regenerar seu solo. Às vezes ele é 3 meses, 4 meses. Antigamente a gente dizia assim, não, deixa o solo descansando, deixa em pousio. Hoje em dia não é mais possível fazer isso. Mais, né? Isso sai caro para o produtor. Ele tem que buscar sinergismo de práticas que vão agregar no negócio dele. E entre essas práticas, eu diria para vocês que uma das mais eficientes é os policultivos. Então, a partir dos policultivos, e aí eu acho que, Ana, é importante a gente falar nas biosoluções. Isso aí. E aí eu faço o gancho com o que a gente falou lá atrás, que o futuro é agora. Então, a gente teve um boom de biológico na agricultura nacional, né, professor? Nos últimos 5 anos, a gente reaprendeu a agricultar com biológicos, o que a gente tinha perdido há muito tempo. E nisso, né, a gente está vendo a importância da gente ativar biologicamente o solo, né, professor? Que a gente se preocupou por muito tempo na parte química, a física depende muito da situação, mas a biológica, a gente hoje está... e aí agora a gente começou a colocar muito biológico, muitos micro-organismos benéficos, porém, como hoje o professor sabiamente ilustrou em um dos momentos ali na trincheira, faltava hotel para tanto micro-organismo. Então ele chegava no solo e aonde que ele ia ficar? Né? Ele não estava no ambiente preparado, ele não estava no ambiente propício, ele não tinha muitas vezes alimento. Então, aquele resultado que poderia ser por um longo período, né, uma atividade enzimática por um longo período, acabava sendo curto. Então, o que a gente vem observando com os resultados que a gente vem colhendo a campo, tanto no time de pesquisa, quanto com vários estudos, né, de terceiros que a gente acompanha também, como também o próprio produtor. Quando a gente integra uma complexidade de micro-organismos que já estão estudados e a gente sabe o benefício dele no solo com o mix de planta de cobertura, que também foi estudada a proporção, foi estudada a dose, ela está direcionada para aquele campo, a gente potencializa, eu acelero. Então, eu trago aquele resultado que poderiam demorar 5 anos, 4 anos, em 2 anos, em 3 anos, eu consigo acelerar esse resultado e eu tenho resultados muito bacanas, tanto no curto prazo, logo naquela safra, né, professor? Quanto médio e longo prazo também. Então, a Raix Biosoluções, né, até ano passado a gente é da Raix Sementes, a gente passou por esse reposicionamento de marca nacional, justamente porque hoje a gente entende que a gente pode potencializar e a gente pode trazer resultados muito melhores no intervalo muito menor de tempo. E é isso que a gente quer mostrar para o produtor.
né? Então, eu faço um convite para os produtores que não conhecem a Raíx ou que já ouviram falar da Raíx, venham conhecer essa nova cara da Raíx. A gente está pensando nesse futuro que está tão no hoje. Então, a Raíx Biosoluções, a gente busca integrar o que a gente tem de melhor de mix de planta de cobertura com o que a gente tem de melhor de micro-organismos para a agricultura. Perfeito, fica o convite. E agora deixa eu te falar aqui. Me corrijam. Você falou que o futuro é hoje. Então, a agricultura regenerativa é o futuro. É agora que nós temos que trabalhar. Isso aí. É isso. Isso aí. Minha linha de pensamento está correta, professor? Está correta, né? Porque os agricultores eles querem sistemas mais resilientes. A gente tem, no nosso sistema, vamos dizer assim, convencional, a gente colhe razoavelmente bem ou bem nos anos favoráveis e, infelizmente, tem um declínio de produção muito grande quando nós temos eventos climáticos desfavoráveis. E a produção de alimentos, ela tem que ser contínua. Né? Então, hoje, com o advento das mudanças climáticas, há uma preocupação toda em dar resiliência aos nossos sistemas produtivos, permitindo que eles se mantenham produtivos, mesmo sob condições adversas. O tema é complexo, mas, sem dúvida, os policultivos, as biosoluções vão nos ajudar de uma forma diferente do que nós fizemos até então. E realmente a gente precisa de empresas inovadoras e de conhecimento, né? Eu queria contextualizar um pouco que nessas estratégias de biosoluções, você tem várias oportunidades de entrar. Uma que cresceu muito no Brasil foi a introdução de organismos que eram selecionados para desempenhar determinadas funções no solo, como, por exemplo, um solubilizador de fósforo, um solubilizador de nutrientes, um outro organismo que era enraizador, um outro organismo que era bionematicida, um outro organismo que tinha um espectro maior de controle de doenças. Isso eu acho que foi muito importante, o Brasil cresceu muito nisso, surgiram muitas empresas. Se percebeu que para que esses bioinsumos funcionassem bem, nós precisávamos condicionar o nosso solo. E aí ressalta-se a importância de você associar essas práticas. Então, na verdade, nós estamos ainda aprendendo muitas coisas. E a bioativação do solo ela deve ser dada pela introdução de organismos específicos, mas também pela valorização da biota nativa do seu solo. E isto a gente buscar esse equilíbrio aí. Tem que buscar esse equilíbrio, que isso nem sempre ficou claro para muitos produtores. Eles achavam, não, eu estou introduzindo, por exemplo, um azospirilo ou um bacillus, eu estou ok. E evidentemente que esses organismos vão nos entregar benefícios, mas ainda eu estou distante da onde eu devo chegar. E aí que essa associação entre condicionar o seu solo com uma diversidade de plantas e plantas que sejam muito eficientes em utilizar os recursos disponíveis, seja a luz, seja a água, a temperatura, a insolação, os nutrientes do solo, quanto de bioativar a biota nativa que está adaptada há 500, 600 anos a esse ambiente. E esse desafio? E essa conexão aí é que ela vai trazer aquilo que nós queremos no futuro. Como é que é esse desafio aí? Ele é grande, porque... E aprendendo todo dia, né, todo professor? dia, né, gente? É uma constante, né? Eu vou lhe dizer que para mim, como professor, é um desafio, né? Porque realmente a gente nunca pode ficar na zona de conforto. Mas a gente vê que o Brasil, por ter uma diversidade muito grande de plantas, de solo, de clima, ele se destaca, segundo vários pesquisadores,
como um dos países que tem maior potencial para adotar uma agricultura Mais uma regenerativa. vez ali, né? O Brasil. Mais uma vez. Eu tive a oportunidade de estudar e morar por 2 vezes nos Estados Unidos. Foi uma oportunidade, um sonho de jovem de conviver com uma outra cultura. Mas eu fiquei no Kansas, fica na região central dos Estados Unidos. E essa região, assim como o meio oeste americano, fica durante 4 meses com uma atividade biológica baixíssima. Então, praticamente, tudo para quando você tem o solo com neve. E isso, de certa forma, é bom por um lado, porque você conserva aquilo que você construiu, Uhum. mas por outro lado, são 4 meses que você praticamente não tem como melhorar seu solo. E o nosso caso, a gente pode produzir safra e safrinha e ainda melhorar o nosso potencial produtivo. Então, eu como educador, né, ainda sou professor, o meu compromisso é trabalhar com essa parte conceitual, de levar para as pessoas, olha, realmente nós temos oportunidades, mas nós temos que ser inteligentes, sensíveis, para utilizar as estratégias corretas. Se você desperdiçar essa sua estratégia, seu solo vai se degradar, você vai gastar mais e vai produzir menos, que é tudo que a gente Que a não gente não gostaria. quer, Exatamente. É isso E aí. eu acho que é uma super oportunidade para os produtores, o agricultor, né? Vir até aqui, aproveitar esses dias, que vai até o dia 31, aqui a Bela Safra, para trocar essa ideia, ter esse entendimento. É uma oportunidade imensa, né? E vocês estão ali para isso também, né? Isso, com certeza. E aqui é um momento de troca de conhecimento. Porque assim como o professor Telmo falou, a gente vive num constante aprendizado. Então, muitas vezes, o que o produtor traz pra gente, traz um insight, né, professor? Às vezes, é uma resposta de alguma coisa que a gente estava procurando. Gente, O Brasil, ele tem um mundo aqui de condições edafoclimáticas, né, professor? Diferentes solos, diferentes janelas, diferentes climas, tempo diferente. Então, a gente precisa aprender com o produtor e a gente se coloca nesse horizonte de aprender junto. E aí, a gente ir levando uma estabilidade de produção. Eu acho que a máxima produtividade, ela sempre vai ser almejada, mas como o professor Telmo, ele trouxe lá atrás, a gente tem que produzir bem também no ano que não é tão propício. Acho que isso daqui é o que a gente busca. Num ano que a gente não tem uma condição de chuva tão adequada, que a gente tem uma estiagem que não é tão interessante, e a gente tem que manter a nossa produtividade ok, para pagar as contas, para a gente manter a questão alimentícia também a nível nacional, a nível mundial. Então é isso que a Raix busca também ao lado do produtor. Muito bom, muito bom. Gostei muito de todas essas informações. E a gente que está aqui não imagina, né? A complexidade, a questão as explicações e os desafios. A gente não enxerga 100%. Então é muito interessante. Caso vocês queiram deixar um convite ou mais alguma informação para quem está nos acompanhando, fique à vontade. Eu, de minha parte, queria agradecer, né, a Bela Agrícola pela oportunidade de participar do Bela Safra, de interagir diretamente com os produtores, de aprender também nessa troca de experiência. Agradecer a Raix também pela oportunidade, né? E dizer que eu estou muito feliz, né? Eu estou vendo os agricultores com desafios de mercado, desafios de clima, mas com uma vontade assim muito grande, né, de aperfeiçoar, de melhorar na sua atividade. Que já é meio caminho andado para conquistar Com algo, certeza. né? A força de Exatamente. vontade. E como professor, né, que eu ainda continuo, eu procuro levar esses ensinamentos para a sala de aula, né, e motivar os jovens, os estudantes, para que eles realmente se dediquem, porque a profissão ela é maravilhosa, mas ela está exigindo cada vez profissionais mais preparados para agricultores com desafios cada vez maiores.
Perfeito. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Em nome da Raix, eu gostaria também de agradecer ao Bela por nos convidar aqui novamente, por participar do BelaCast. Eu acho que é um momento muito importante. E para o produtor que ficou interessado, nós também estamos no CPS. Nós somos parceiros do Bela Agrícola dentro do programa Construindo Perfil de Solo. Então, para quem quiser melhorar algumas características do solo, entender um pouco mais como o mix pode contribuir a médio, a curto e a longo prazo também, a Raix está presente nessa parceria com a Bela Agrícola. E muito obrigada também pela essa aula, professor. Sempre muito bom trocar uma ideia contigo. Muito obrigado. Foi uma troca de ideias, uma conversa, né? Mas eu acho que ela sempre assim, muito fundamentada e sempre buscando um objetivo maior, né? Que é o progresso da nossa agricultura, dos nossos agricultores e um ambiente preservado, que é isso que a sociedade espera de nós. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E para você que está aí nos acompanhando, fique de olho que tem um novo episódio ainda direto aqui da Bela Safra e venha e conheça informações Raix lá no stand.